Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou Manuel Xavier, eu sou advogado e estamos aqui reunidos para esclarecer um pouco dos direitos da pessoa com autismo, do direito das pessoas tão amáveis, tão carinhosas, tão afáveis e que mexem com a nossa alma cotidianamente. Para a gente otimizar o tempo, o pessoal for entrando, eu vou autorizando aqui a entrada deles, mas nós já temos aqui um bom número de pessoas e a gente vai aproveitar. Vamos aproveitar o pessoal que está entrando, está chegando e... Deixa eu fazer uma pequena apresentação. Eu sou Manuel Xavier, já disse, advogado. Falo aqui diretamente do Rio Grande do Norte. E estamos nessa luta, nessa empreitada, buscando garantir e efetivar o direito das pessoas com autismo. E o que não é uma tarefa muito fácil. Vez por outra eu vou olhar para cima e para baixo aqui, porque eu estou com um celular aqui em cima e estou com o notebook aqui embaixo. Mas podem ter certeza, não é uma tarefa nada fácil. É uma tarefa árdua, cansativa, mas que tem sim a sua repercussão positiva, tem sim a sua gratificação quando nós vemos o sorriso de uma família que tanto sofreu, que tanto foi injustiçada pelo plano de saúde, tanto foi injustiçada pelo poder público, conseguindo o tratamento do seu filho, conseguindo a medicação do seu filho, conseguindo reduzir coparticipação, tirar coparticipação de planos, conseguir a inclusão escolar, que é uma temática por demais importante. Inclusive, há uma semana atrás eu fiz uma live com o pastor Jader Cruz, do Rio de Janeiro. Ele, além de pastor, ele é psicólogo e conselheiro tutelar na cidade do Rio de Janeiro. Foi um momento assim muito bom, muito agradável. Foram trocas de experiências incomensuráveis e a gente não pode perder esses momentos em que as pessoas se dispõem a nos ajudar para que nós consigamos compreender e lutar pelo direito dos nossos filhos, os direitos dos nossos parentes, dos nossos familiares, pessoas com autismo. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso conversar com vocês é o seguinte. O primeiro assunto que eu preciso conversar com os senhores é o seguinte. Eu vejo que muita gente, eu participo de inúmeros grupos de WhatsApp, e eu tenho percebido o seguinte. Muita gente fala nas medicações. Ah, meu filho toma risperidona, meu filho toma fenobarbital, meu filho toma aldol, haloperidol, né? Meu filho toma isso, toma aquilo. E muitas vezes as famílias estão num desespero muito grande financeiramente falando, porque as medicações não são nada baratas. Porque quem disser que a medicação para qualquer tipo de deficiência é barata, não é. Quem disser isso, que medicação para autista é barato, não é. Tem que ser leviano demais para dizer um negócio desse. E de certo, as famílias não estão muitas vezes preparadas financeiramente para arcar com essa despesa. Mas é preciso saber de uma coisa. Existe um tema no STJ, um tema de repercussão geral, o tema 106, que garante que se a pessoa tiver um laudo médico escrito por médico do SUS, e já eu explico por que essa situação, apesar de já ter conseguido com médicos particulares. Se você tem um laudo subscrito por um médico do SUS, é escrito pelo médico do SUS, dizendo que esse medicamento é a única forma de tratamento para o seu filho e para a sua filha, é a medicação indispensável para ele. Se esse medicamento tem registro na Anvisa, e se esse medicamento, além do registro na Anvisa, tem um custo elevado para o senhor ou para a senhora que não vai ter condição de arcar, que não tem condições de comprar essa medicação,
o SUS ele tem obrigação de conceder. Ah, porque no meu filho eu já tentei e não consegui. Talvez o senhor ou a senhora tenha tentado da forma errada. Primeiro, quando você vai pedir um medicamento na Secretaria de Saúde, pelo amor de Deus, você tem a receita? Leve uma cópia. Ah, por que eu tenho que levar uma cópia? Simples. Se você levar uma cópia, você vai pedir para o cidadão da farmácia que vai dizer que não tem a medicação, ele vai ter que assinar, vai ter que escrever e dizer que não tem a medicação, colocar data, colocar a matrícula dele. Ah, mas muita gente não quer fazer. Não tem problema, se não fizer, chama a polícia, porque é a obrigação dele fazer isso. O poder público tem a obrigação de informar o cidadão e de forma documental que tem ou não tem procedimento ou medicamento. De posse desse documento, que não tem a medicação, muito simples. Se a medicação tiver registro na Anvisa, se a medicação tem registro na Anvisa, é alto o custo. E quando eu digo alto custo, é o seguinte: eu tenho um caso na cidade de Parnamirim de um senhor que não conseguia comprar 2 caixas de um medicamento que custavam R$150 por mês. Ah, mas 150 é barato. Não, tem gente que não consegue comprar. Gastar R$150 por mês com medicamento. Bem, o que aconteceu? A justiça condenou o município e o estado, o município de Parnamirim e o estado do Rio Grande do Norte, a concederem essa medicação. Por quê? A medicação tinha registro na Anvisa, ele não tinha condições de comprar e ainda teve um detalhe: o laudo médico dele, a prescrição médica dele, era de um médico particular. Em regra, deve ser com o médico do SUS. Mas se você tem escrito por um médico particular, isso não pode ser um obstáculo para a concessão da medicação. Isso não pode ser um obstáculo para que você receba a medicação do seu filho ou da sua filha ou até sua. E isso, quero deixar aqui bem claro, pessoal. Quero deixar isso aqui bem claro. Essa questão de medicação não é exclusiva para pessoa com autismo, não, viu? Isso é para qualquer cidadão. Digo isso porque esse nosso cliente lá de Parnamirim, ele usava medicamento para Parkinson. Prolopa HBS, 25%, se eu não me engano. Então, percebam que qualquer medicação que tenha registro na Anvisa, seja prescrito como a única droga que surta efeito, o único fármaco, o único medicamento que surta efeito para o tratamento de determinada enfermidade ou condição, e a pessoa não tem a condição de comprar, não tem para onde correr. Se o município ou o estado não derem, ou a União, a depender do valor da medicação, não constrange a sua vida. Ajuize uma demanda. Ah, mas eu não tenho condição de contratar um advogado. Eu compreendo que às vezes as pessoas não tenham essa condição de contratar um advogado. E isso não pode ser um fator de obstáculo para que você, meu amigo, ingresse na justiça. Para isso, se for uma medicação de altíssimo custo, existe a Defensoria Pública da União, a DPU. Se for uma medicação mais em conta, nós temos a Defensoria Pública que pode, de fato, ajudá-los nesse imbróglio. Agora, obviamente, as defensorias, ou a pública estadual ou a da União, nem sempre conseguem dar conta da demanda, que sempre vai ser altíssima. Bem, sobre medicamento, alguma dúvida? É direito de todo mundo, autista ou não, receber os seus medicamentos. Agora, compreenda. Existem esses 3 requisitos. Talvez o que pode ser flexibilizado é a questão da prescrição médica, mas que há, de fato, direito para qualquer pessoa receber a medicação, cumprindo os requisitos da hipossuficiência financeira. Não pode, eu ganho 20 mil reais, eu quero receber de graça a medicação. Aí fica difícil.
Mas, eu ganho um salário mínimo, tem 3 pessoas na minha casa, é pessoa hipossuficiente. Eu ganho R$2.000, mas tem 4, 5 pessoas na minha casa, é hipossuficiente. A gente consegue, dessa forma, lutar e garantir o seu direito ao acesso ao medicamento. Eu vi que dona Thaís Pereira levantou a mão. Fala em nome de Jesus. Boa noite, gente. Boa noite, Manuel. Boa noite. Eu vi você falando aí que o laudo do SUS que dá o direito, né? O medicamento. Então não pode... Em regra, o laudo do SUS. Mas, como eu disse, eu já tenho exemplos comigo mesmo de laudos de médicos particulares em que a justiça determinou a entrega da medicação. Mas, em regra, o laudo do SUS é melhor. E isso pode ser de qualquer médico. Não se preocupe que qualquer médico pode prescrever. O cabo é clínico geral lá em Macharanguape. Pode prescrever. Ele é pediatra lá em São Miguel de Touros. Pode prescrever, não tem nenhum tipo de problema. Sendo médico, tendo CRM, ele pode prescrever a medicação e seu filho ou sua filha ter acesso. Mas, prioritariamente, se puder ser alguém ligado ao SUS, é excelente. Mas se não puder ser particular, a gente tenta, já tem precedente, então o judiciário não pode ir contra aquilo que ele próprio decide. Entendi, tá bem. Mais alguém, pessoal, sobre medicamento, para a gente passar por outro ponto, para a gente ser bem didático, para não cansar vocês em nome de Jesus. Pronto, se não tem, vamos passar para o próximo ponto. Terapias pelo SUS. Toda criança autista tem direito ao exercício das suas terapias pelo Sistema Único de Saúde, certo? Todas as crianças têm. Obviamente, existem familiares que têm um melhor poder aquisitivo e querem propiciar aos seus filhos, aos seus familiares, algo melhor. E eu não tiro a razão. Muito pelo contrário. Se puder pagar um plano, pague. Se tiver condições de pagar um plano de saúde, pague. Porque a única forma de dar um pouco mais de dignidade ao seu filho, à sua filha, é propiciando a ele esse plano de saúde. Mas vamos lá. Meu filho eu não tenho condição de pagar um plano de saúde. Eu vou precisar apelar ao SUS. Dá certo? Dá sim. Dá sim. Mas é difícil, na minha cidade não tem, no meu estado não tem. Eu vou usar uma linguagem bem rasteira. O estado, o município e a União que deu o pulo dele para conseguir propiciar ao seu filho ou sua filha a terapia. Mas é difícil. Sim, é difícil contra um plano, quiçá contra o SUS. Mas é obrigação. O artigo 196 da Constituição fala que é obrigação do Estado. E quando eu falo Estado, eu falo União, Governo Federal, Estados e municípios. Todos eles são obrigados de forma solidária a proporcionarem os serviços de saúde a todo e qualquer cidadão. E quando a gente fala de terapia, isso aí independe do cidadão ser rico ou pobre. Todos são iguais e podem receber o direito à saúde. Aí a gente tem visto muito, porque é difícil, o SUS não dá, aqui no meu estado é muito complicado, o pessoal geralmente vai uma vez na Secretaria de Saúde, aí negam, diz que não tem, aí desistem, fogem, quando na verdade, se você está num ímpeto desse, numa necessidade dessa tão grande de receber a terapia e fazer com que seu filho tenha um diagnóstico precoce, que é direito dele, a pessoa com autismo, ele não pode esperar 3, 4, 5, 10, 20 meses para ter um diagnóstico. O diagnóstico tem que ser rápido, tem que ser acertado e tem que ser rápido. Dona Thaís disse que o filho dela está desde novembro esperando. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Agora, nós não podemos nos limitar, e isso eu tenho falado muito nos grupos que eu participo, nós não podemos ficar limitados aos grupos de WhatsApp. Porque eu vejo muito barulho, muita efusão no grupo de WhatsApp. Quando a gente diz assim, vamos se unir, vamos para a porta da prefeitura, vamos fazer uma zoada, vamos pegar um carro de som, botar na porta da prefeitura. O prefeito de Parnamirim, o nome dele é Taveira. Mas o negócio é tão ruim que a gente chama ele às vezes de Caveira. Então como é que a gente vai ficar à mercê disso? Cruzar os braços e esperar o fim? Não, isso é descabido, isso é imoral, isso é absurdo. Eu não consigo compreender como nós ainda não fizemos um estardalhaço nisso tudo, porque é triste assistir essas cenas. São crianças desrespeitadas nos postos de saúde, são crianças desrespeitadas nos hospitais, atendimento não existe. Então nós precisamos provocar quem tem poder para resolver isso, que é o judiciário. Nós precisamos provocar o judiciário. Deixa eu dar só um exemplo. Na cidade de São Paulo, nós criamos um grupo com famílias atípicas da cidade de São Paulo, em que pese a necessidade da inclusão nas escolas. As escolas não são inclusivas, não existem professores auxiliares, não existe material especial, não existem adequações, não existe acessibilidade. Então, nós juntamos um grupo de mães da cidade de São Paulo e vamos fazer uma ação popular, vamos ajuizar uma ação popular em São Paulo, primeiro contra o município, depois contra o Estado, para que as escolas de fato tenham a acessibilidade necessária. E quando nós falamos de acessibilidade, pessoal, nós não estamos falando apenas de rampas, de portas mais largas, não. Nós estamos falando de forma muito ampla, que atenda as pessoas que precisam de mais espaço. E isso também inclui plano de ensino individualizado, professor auxiliar. É patético o que o poder público tem feito com as nossas crianças. Crianças autistas que sequer têm a atenção mínima para sua seletividade alimentar. Olha que coisa absurda. Tem criança que não come determinadas comidas em razão da sua seletividade alimentar, em razão da sua rotina rígida. Aí o poder público, a mesma comida que oferece para toda e qualquer criança, oferecem também para criança autista, mas não sabem que ela tem, não compreendem que ela tem seletividade alimentar, então ela não vai comer. E o que nós queremos não é fazer uma prioridade, porque eles são melhores que os outros, é em detrimento dos demais. Nós queremos excepcionalidade. Não. Nós queremos equilíbrio. E o que é equilíbrio? É fazer com que todos estejam iguais. Nós não podemos falar de mérito se nós não estamos em condições iguais. Fala-se muito na questão da meritocracia, mas isso para mim é conversa fiada. Enquanto nós, sociedade brasileira, não tivermos em pé de igualdade, porque nós não estamos, de maneira alguma, estamos longe de vivermos a igualdade, estamos numa disparidade, numa diferenciação abissal, absurda, enorme. É muita gente com muito privilégio e as pessoas que precisam do atendimento humanizado e especializado. Mas sabe por que isso? Você já percebeu que isso não traz holofote? Não chama atenção? Não tem assim repercussão? Colocou um auxiliar de sala. Eles estão um pouco se lixando. Eles não se preocupam com isso, porque isso não aparece, não dá voto, como eles dizem. Não traz repercussão. Isso é triste, é lamentável. E quando a gente fala das terapias pelo SUS, ocorre do mesmo jeito.
Tem gente aí, como foi dito ainda há pouco, tá desde novembro esperando uma vez, uma chance, uma oportunidade. É algo assim que deixa qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência, deixa qualquer um arrasado, deixa qualquer um em pedaços. Dona Janaína fez aqui um comentário. As políticas de inclusão também precisam ser para... Concordo literalmente. E deixa só dar um exemplo. Deixa eu só dizer uma coisa. Hoje à tarde eu recebi uma decisão judicial de uma demanda em que o plano de saúde negou a autorização de uma internação para um autista adulto lá em São Paulo, lá em Santo André. Mas Deus é tão bom e misericordioso que a justiça deu a decisão, deu a liminar concedendo a internação desse autista adulto, porque os senhores bem sabem que as pessoas autistas, principalmente os adultos, eles precisam de uma atenção ainda mais especializada. Precisam de uma atenção muito pormenorizada, um atendimento muito mais adequado. Então veja bem, o plano de saúde negou, a justiça concedeu, excelente. Aí o plano recorreu, entrou com um agravo de instrumento para caçar a liminar. Mas graças a Deus, não conseguiu. E pior, o desembargador disse que era patético, ridículo o recurso do plano de saúde. Ridículo o recurso do plano de saúde. Então, nesse cenário, percebam que nós precisamos que todos, os jovens, as crianças, os adolescentes, os adultos autistas, sejam vistos e ouvidos. As terapias, ainda que seja pelo SUS, elas são de obrigação do poder público. Você que está me assistindo, está me ouvindo, que teve a gentileza de entrar nesse momento aqui, não abra mão do direito do seu filho, não abra mão do seu direito. Se você está precisando da terapia, não tem plano de saúde, recorreu ao SUS, o SUS não deu, como eu disse aqui anteriormente, não se preocupe que você não pode ter o seu acesso à justiça impedido. Você vai com a defensoria ou contrata um advogado, mas você não pode abrir mão do seu direito. Você não pode baixar a sua guarda, porque é isso que o poder público quer. Enquanto, ainda digo mais, vou dizer um negócio aqui, que eu costumo dizer na roda entre os advogados, principalmente nos que militam no direito da saúde. Enquanto não for mexido em duas coisas contra os gestores públicos, muita arbitrariedade vai continuar. Sabe quais são essas duas coisas? Enquanto não for mexido no bolso dos gestores, e enquanto não for mexido na sua liberdade, enquanto não tiver uma punição tão severa a esse povo, eles vão continuar agindo dessa forma. Mas para isso, nós não podemos calar a nossa voz. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Vamos lá, dona Thaís. Deixa eu ver o que a senhora escreveu aqui para a gente não deixar ninguém com dúvida. A defensoria me falou que só pode fazer alguma coisa caso eles neguem a terapia. Mas aí é onde está. No momento que eles não fornecem, eles estão negando. Por isso que toda requisição vocês têm que fazer com duas vias. Vá com a original e com a cópia. Ah, mas ele não quer assinar. Chame a polícia, porque ele tem a obrigação de assinar. Botar data, botar matrícula, botar hora, ou então lhe dar um documento público dizendo que não tem a prestação do serviço. Eu compreendo que é extremamente difícil bater de frente com esse povo. Mas não se pode baixar a cabeça, porque se baixar a cabeça, meu filho, ele vem para passar por cima feito um rolo compressor. Nós precisamos acordar e, de fato, ter o nosso direito garantido. Porque está na lei.
Tá na lei. Se tá na lei, não tem para onde correr. Lei não se contesta. Lei tem que ser cumprida. Nem recurso cabe contra a lei. Contra a lei não tem fato, não tem argumento, não tem nada. Certo? Então, terapias pelo SUS. Se o médico prescreveu, se o poder público negou, não tem aqui, só tem na capital, é 200 quilômetros. Ou o poder público lhe dá o transporte, porque isso, além também já está pacificado, já existe jurisprudência e já existe normativa que manda o poder público, o município. Não tem em Parnamirim, tem que ter em Natal. Então, o município de Parnamirim que chore, que faça o samba do crioulo doido dele e dê o transporte para levar a criança, a pessoa, até o local onde tem o seu tratamento. Certo? Sobre terapia do SUS, algum questionamento? Então vamos passar, vamos pular, para a gente não cansar. Terceiro ponto, terapia pelo plano. Essa é a que dá mais trabalho. Por que é a que dá mais trabalho? Porque o plano de saúde, vou dar um exemplo, aqui em Natal nós temos um plano de saúde que ele gasta pelo menos 50 a 60 mil reais com banca de advogado para defender os seus interesses. Um dos planos aqui em Natal, em 2022, lucrou 1 bilhão de reais. Dá para entender? 1 bilhão de reais. Não é pouco não, meu povo. Não é pouco não. 1 bilhão de reais. Se fosse 1 milhão já era muito, mas foi 1 bilhão, bilhão de reais. Lucrou as custas de quem? De mim, do senhor, da senhora que paga o plano regularmente em dia, que às vezes tira do seu prato para pagar o plano de saúde, que às vezes tira de comprar uma roupa, de fazer uma viagem, de descansar, de fazer um serviço na sua casa, porque tem que pagar o plano de saúde, porque está cansado de lutar pelo SUS, então precisou buscar um plano de saúde. Bem, dentro do rol da ANS, porque os planos de saúde hoje em dia eles estão negando o que está dentro do rol, viu? Não é o que está fora do rol, não. Estão negando o que está dentro do rol. Terapia ABA está dentro do rol desde 2017. Desde 2017. Terapia Denver está no rol desde 2017. Tem terapias como Dear Full Time, por exemplo, que não está no rol. Só que são terapias, como Pédia Suite também, são terapias especiais. E a resolução normativa 539, associada com a 566, ela pôs fim nessa balbúrdia toda. E a lei 14.454 de 2022 também. A lei principalmente diz que se o tratamento tiver reconhecimento científico e tiver um laudo, um reconhecimento de qualquer órgão público, por exemplo, a Conitec, essa terapia tem que ser fornecida, mesmo que ainda não esteja no rol de procedimento de ANS. Porque o rol, segundo a lei 14.454, a natureza desse rol é exemplificativa. Não tem nada taxativo, só tem esse, não. É exemplificativa. Então, dito isso, meu povo, se o plano de saúde chegar para você, eu preciso de aba em casa e na escola, que é o maior problema dos planos de saúde aqui no Rio Grande do Norte, é aba escolar e domiciliar. Se o plano negar, é justiça no lombo dele, não tem para onde correr não. Sabe por quê? Porque o aba, a ciência aba, ela nunca existiu em clínica. Mas peraí, o meu filho faz na clínica. Como é que pode? Porque isso é invenção. Isso é uma presepada da mente, da cabeça,
dos planos de saúde que pensam que isso vai fazer com que eles economizem, mas é mentira. A própria Unimed aqui tem uma tabela dizendo que o plano, que a prestação do serviço do ABA ou Denver em casa ou na clínica tem o mesmo valor. Os mesmos R$ 59,50 que o terapeuta recebe para aplicar na clínica, ele recebe para aplicar em casa. Aí me diga qual é a diferença, qual é o problema do plano de saúde permitir a aplicação do método ABA, ou Denver, ou qualquer outro método, em casa, na escola, no ambiente natural da criança. Me diga, me explique. Alguém aqui tem uma explicação lógica? Porque financeiramente, que deveria ser o fator impeditivo disso, não tem diferença alguma. É o mesmo valor, tanto em casa como na clínica, na escola e na clínica. Aí sabe o que acontece? A criança é submetida exclusivamente à terapia na clínica. Não é o ambiente natural dela. Aí chega na escola, a criança desregula. Tem uma crise sensorial. E agora? Porque o professor auxiliar, ele está ali para prestar um serviço pedagógico. Mas o assistente terapêutico na escola presta um serviço comportamental. Comportamental. Não existe AT, não existe aplicador de método ABA em ambiente escolar ou domiciliar que aplique pedagogia. Não. Eles aplicam o plano de intervenção precoce. O plano de intervenção precoce. Eles aplicam esse plano que é feito pelo analista do comportamento. O analista do comportamento traça o plano individualizado. É refletido no comportamento, na psique. Não tem nada de pedagogia. Não tem nada de pedagogia. Aí, o amigo aqui do Instagram, Autista Amigo, Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe poderosamente. Diz assim, o plano diz que não pode porque ele não está no rol, o AT. Mas veja, o serviço, é bom que a gente entenda uma coisa. O serviço que está sendo prestado não é o serviço AT. Ele está prestando o serviço do método ABA ou do método Denver em ambiente escolar, obviamente. Mas ele está aplicando um método que está coberto pelo rol do procedimento da ANS desde 2017. É porque o plano tenta incutir na mente, tanto do judiciário como na mente dos usuários, que o serviço é diferente, é um negócio que não existe. A questão não é essa, o AT, ele está aplicando o método ABA. Minha gente, não se deixem enganar. Quando o plano de saúde disser assim, ele não me dá o AT. A questão é que o plano não está negando o serviço do AT em si. Entendam bem, eu estou fazendo essa diferenciação para a gente não ter dor de cabeça. Mas veja, o plano, ele não lhe quer dar esse serviço do ABA. O AT só faz aplicar. O plano é traçado por um analista do comportamento. Não existe. É um negócio fora de série. Enquanto nós não fizermos uma conscientização no judiciário, e vou ser bem sincero, tem gente por aí que procura o judiciário mesmo assim só para afagar o judiciário. Tem gente fazendo reuniãozinha para... vamos fazer uma movimentação. Tem muita gente querendo aparecer às custas das pessoas com autismo. A verdade é essa. Querem se fazer valer em cima de pessoas com autismo. Tem gente por aí que usa familiares com autismo para se passar bem, para ganhar dinheiro em cima disso. Isso é um absurdo. Nós precisamos conscientizar o poder público e o poder judiciário de que o plano de saúde não quer dar o ABA. O AT é uma figura aplicadora somente. Porque o que interessa para o meu filho, para o seu filho, é o método ABA, é o método Denver. Ou o AT vai chegar na escola e na casa do senhor, da senhora, e vai chegar lá e vai inventar um negócio da cabeça dele. Eu sou AT.
Então eu vou fazer aqui uma brincadeira de dança, porque eu acho que deve ser brincadeira de dança. Não, isso não existe. Tem um plano terapêutico. E ainda digo mais, o senhor e a senhora que faz terapia em clínica, ou em casa, ou na escola, tem esse serviço, peça ao seu analista do comportamento do seu filho, da sua filha, peça o plano terapêutico dele, peça uma cópia do plano terapêutico. Me dê aí uma cópia do plano terapêutico. Porque a gente precisa provar, quando a gente ingressa com ação para que o plano cumpra as terapias, a gente precisa provar que o plano não está negando o serviço do AT. O plano está negando a terapia ABA propriamente dita. Vou dizer novamente, o AT, o assistente terapêutico, é só um aplicador. Quem faz o plano terapêutico é o analista do comportamento. Então é dele que vem a orientação, vem todo o esquema para ser aplicado. Enquanto os planos de saúde enganarem o judiciário, dizendo que o que eles estão fazendo porque não está coberto no rol do procedimento, não. Nada disso. Nada disso. O rol do procedimento da ANS cobre o ABA e o DEMB desde 2017. Isso é conversa fiada. Conversa fiada. E vou dizer mais. Bicho papão engana menino, viu? Engana menino. Eu estou conversando com os senhores hoje para que os senhores tomem consciência. O plano de saúde engana as pessoas dizendo que o problema é o AT. Mas o AT é só um aplicador, um repetidor de um plano terapêutico. Tanto é que ele não pode modificar. Não pode modificar. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Instagram. Meu filho tem 16 anos, é autista, coloquei na justiça, um advogado. Fez um ano, o advogado disse que depende da decisão do juiz. Dos fatos que eu tenho aqui, veja só. Em Natal, só existem 2 varas que demoram mais de 15 dias para decidir. E eu não vou dizer aqui o número delas porque, enfim. Mas só tem 2 varas em Natal que demoram mais de 15 dias para decidir. Eu não sei se a senhora é de Natal ou de onde a senhora é. Eu não entendi muito aqui o seu relato, mas questão de escola especializada, aí tem que ver, questão de escola especializada tem que ver se é contra o estado ou o município. Se é contra o estado ou o município. Tá certo? Mas em regra, as decisões elas não demoram mais do que 15 dias. A primeira decisão, que as pessoas costumeiramente chamam de liminar, né? Liminar, que é a tutela de urgência antecipada. Essa decisão, ela é inicial, ela no máximo aí 15 dias, exceto 2 varas, aqui em Natal, e elas dão uma determinação de sim ou de não para um procedimento inicial, tá certo? Pronto, São Paulo, em regra, dependendo da vara, e aí depende da situação. Eu não estou a par do processo da senhora, então eu não tenho como dar assim um parecer a respeito, mas em regra, São Paulo é entre 5 e 15 dias, uma decisão. A primeira decisão, em regra, é entre 5 e 15 dias. Vamos lá. Vamos arrematar essa questão das terapias. Terapias pelo plano de saúde. Quais não podem ser fornecidas pelo plano de saúde? Só as que não existem. Porque a jurisprudência tem súmula. Lá em São Paulo, tem a súmula 102, que diz que o plano de saúde, se não cobrir todas as terapias, não é uma nem outra não, são todas, o plano é obrigado a cobrir tudo. Porque se o plano não restringe a participação do autista, porque também não pode, apesar de ter uma brecha na lei que ele pode determinar as enfermidades, o autismo não é da enfermidade, é condição, mas ele pode determinar as enfermidades que ele não quer atender. No caso autismo, condição, ele não pode impedir o acesso, porque a lei também diz que ninguém pode ser discriminado para contratar um plano de saúde em razão da sua deficiência. O autista não pode ter o seu acesso ao plano de saúde impedido. Tive um caso aqui
numa cidade próxima aqui do interior, de uma mãe que entrou em contato comigo e disse que o plano de saúde não deixou o filho dela se cadastrar, não deixou o filho dela ser inscrito no plano de saúde, não deixou. Dito isso, nós começamos a mexer os pauzinhos aqui, mexendo para um lado, trabalhando de um lado, trabalhando no outro. Resumindo, o plano de saúde, a gente não precisou nem ajuizar a ação. Resolvemos administrativamente. Porque o plano sabe que se ele não fizer, é prática abusiva e ele vai ter que ser condenado, vai ter que indenizar e o prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Eu tenho piedade não com o plano de saúde. Nem tenho dó. Prazo de 10 dias. Não, excelência. Prazo de 24 horas para autorizar. Porque se der prazo de 5 dias, eles recorrem. E tem desembargador aqui no Rio Grande do Norte que não entende nada de terapia, não entende nada, não conhece nada. Até aí, já virou assim, anos e anos no judiciário, não compreende, e até porque o juiz não tem a obrigação, digamos assim, de compreender de terapias. Então eles vai lá e cai na mão de um desses, aí ele vai tora a liminar. Só que aí, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Norte as coisas estão caminhando devagarzinho, mas estão. E a gente tá conseguindo manter essas liminares, porque, reitero, o plano de saúde tem que fornecer tudo. Tudo. Porque quando ele não fornece tudo, o tratamento é incompleto. Bem, deixa eu responder aqui uma pergunta do chat. Eu posso escolher um psicólogo fora do plano para o tratamento? Depende. Segunda pergunta. E pedir restituição, nem que seja parcial, no caso, reembolso. Vamos lá, seu Gustavo. Primeiro, se for plano de saúde e na rede credenciada tiver os primeiros atendimentos, dificilmente o senhor vai conseguir escolhendo fora do plano, fora da rede credenciada. A não ser que o senhor tenha um vínculo terapêutico com esse psicólogo ou essa psicóloga já estabelecida há um bom tempo, aí se luta pela manutenção do vínculo terapêutico. Mas se não, o senhor tem que escolher, infelizmente, dentro da cartilha daqueles que ele oferece na rede credenciada. Se ele não tiver na sua cidade rede credenciada, ele tem que pagar fora da rede. E pode ser tanto com acordo direto com o profissional, como por reembolso. E o reembolso tem que ser integral, 100% em até 30 dias. Resolução normativa 566 de 2022, dezembro de 2022. Tá certo? Aí o senhor colocou aqui, uma psicóloga especialista em TEA, no caso. Aí tudo vai depender da prescrição médica, são alguns detalhes, mas em regra, começa com a rede credenciada, se não tiver, parte para fora da rede credenciada e assim sucessivamente. Vamos lá. Mais alguma pergunta sobre terapia para a gente ir em frente e não cansar os senhores, porque eu já vou falando aqui há mais de 40 minutos. Tem uma pergunta aqui no chat. Boa noite, Maria Lucília Matãozinho e Silva. Deus abençoe a senhora. Próximo passo. Ficou dúvida sobre terapia? O plano tem que dar tudo. Tem pra onde correr. É bobar. Não tem problema. Tudo. É de full time. Tudo. Pede a suíte. Tudo. Eu tive aqui num embate na acho que terceira Câmara Civil, em que os desembargadores a Unimed recorreu, a gente conseguiu o pé de suíte, a Unimed recorreu. Quando a Unimed recorreu, caiu a liminar, e no dia do julgamento a gente foi lá e graças a Deus os desembargadores que tinham quebrado a liminar restituíram o pé de suíte, porque entenderam que a fisioterapia pelo método pé de suíte, ainda que não estivesse naquela época no rol de procedimento de ANS, era indispensável para aquela criança que nasceu com paralisia cerebral e necessitava absolutamente da intervenção pelo método pé de suíte. Sessões pelo plano,
Resolução normativa 539, tem mais não tem limitação. Falando de não existir mais limitação, o próximo ponto, para a gente arrematar, coparticipação. Resolução normativa 539/2022 da ANS. Se não existe mais limitação de sessão, porque a jurisprudência entendia que a coparticipação só poderia ser cobrada nessas terapias especiais acima do limite. Ou seja, eu tenho 10 sessões de fono. A partir da 11ª, a coparticipação poderia ser cobrada. Hoje, com o advento da 539/2022, não existe mais isso. Não existe mais isso. Se não tem mais limitação de sessão, não há razão para cobrança de coparticipação nessas terapias. Ah, Manuel, mas eu tiro tudo de coparticipação, a consulta? Não, a consulta continua com coparticipação. Você não assinou o contrato, aceitou esses termos. Terapia com fisioterapeuta. Eu fui ao fisioterapeuta. Vai ter coparticipação? Vai. Vai ter coparticipação. Eu fui levar o meu filho para a aplicação do método ABA. Vai ter coparticipação? Não. Porque fono, TO e psicólogo não tem mais limitação de sessão. Se não tem limitação de sessão, não existe coparticipação. Ora, eu vi um caso recentemente, eu tenho uma família, clientes lá em São Paulo, em que eles estavam pagando quase 900, esse mês a fatura veio 900% mais cara. Só de coparticipação, meu povo, só de coparticipação. 900% mais cara. E sabe onde estão essas terapias? Método ABA, fono, terapia ocupacional e a resolução normativa. Eu falei agora um pouquinho, doeu, vou cirurgia, doeu. Essas terapias, nenhuma delas pode repercutir com a participação. Nenhuma delas pode repercutir com a participação mais. Nenhuma. Daniele Souza, pede a suíte em relação à coparticipação. Pede a suíte é aplicado por fisioterapeuta. Então, vai ter, infelizmente, a coparticipação. A não ser que futuramente o judiciário entenda e consigam uma jurisprudência sobre pede a suíte. Até hoje, a jurisprudência que tem no Brasil todinho é ABA Denver. Além do ABA Denver, fono e TO. Essas terapias especiais que estão amparadas na resolução normativa 539 da ANS, essas terapias não podem, em hipótese alguma, ter cobrança de coparticipação. Se tiver, é prática abusiva. Se tiver, é prática abusiva. E para isso, o judiciário precisa ser provocado para que isso acabe. Quando houver do plano não pagar profissional que está realizando... Bem, aí é o seguinte. Plano não paga, plano não repassa, a culpa é do plano. Não porque eu quero processar a clínica. Não, calma, não é a clínica. Você tem que processar o plano. Porque você, nós vamos trabalhar sem receber? É injusto. É injusto. Aqui em Natal eu vi gente, e não pouca, que trabalhou meses sem receber, por exemplo, da Apivida. Sem receber da Apivida. Mas tiveram uma hora que não conseguiram mais aguentar. E lamentavelmente tiveram que suspender o tratamento. Aí as famílias acionaram a justiça. E digo mais, se você tiver um plano da Apivida, faça de tudo para mudar. Em nome de Jesus, faça um esforcinho
para mudar, porque a Apvida é triste. Nem decisão judicial a Apvida cumpre. Para conseguir terapia pela Apvida, você processa, a justiça determina e eles não cumprem e tem que pedir o cumprimento de decisão provisório para que eles de fato cumpram com bloqueio de valores. Agora tem uma vantagem, né? Para o cliente. Não é muito uma vantagem porque a pessoa sem tratamento é muito ruim. Mas quando a Apvida não cumpre, ela tem que pagar a multa. E a multa vai para o cliente, viu? A multa vai para o usuário. E tem gente por aí, tem juiz por aí que dá R$1.000, R$2.000 por dia. Cada semana são 7 mil, 14 mil, 10 mil. Então, às vezes, fica melhorzinho um pouco, né? Mas nessa situação, lamentavelmente, a gente se sensibiliza com as famílias, que a Apvida é um plano de saúde extremamente cruel. Tem uma pergunta aqui no Instagram, vou fazer para os senhores também ouvirem. Quando faz o plano em uma unidade, porém não residindo mais, pode ficar com o mesmo plano ou eles podem cancelar? Depende. Porque se a área de abrangência, cobertura, a área de comercialização, são coisas que a gente precisa se atentar. Se a área de comercialização for Rio Grande do Norte, um exemplo, e você foi morar na Paraíba e o plano cancela, se você tiver uma pessoa autista nesse plano, o plano não pode ser cancelado. Comunicado 95 da ANS, que o tratamento de pessoa com autismo não pode ser interrompido. Então, se tiver pessoa com autismo, eles não podem cancelar o plano. Eles cancelam, mas aí judicialmente a gente resolve. Mas, por exemplo, se a sua abrangência é nacional, como o senhor está dizendo aqui, eles não podem cancelar. Isso quer dizer que eles não vão cancelar? Não, eles são cruéis, são ruins. Possivelmente eles vão cancelar. Porque eles são pessoas assim absurdas. São assim seres inomináveis. Tá certo? Bem, pessoal, são 8 horas e 55 minutos. Eu não quero cansar os senhores. Aproveitem agora para a gente responder alguma dúvida que os senhores tenham. Para que amanhã nós vamos falar de BPC, viu? Amanhã é BPC, meu amigo. E amanhã a gente precisa tratar algumas coisas porque muita gente acha que tem direito a receber e não tem. Muita gente acha que não tem e tem. Então vamos lá, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida sobre coparticipação, sobre fornecimento de terapia pelo plano? Se o plano não fornecer, é justiça neles, não tem para onde correr. E digo mais, nós aqui no escritório nós temos tentado ajudar as famílias atípicas para realmente reduzir essa dor. Porque tem muito aproveitador por aí, viu? Tem aproveitador demais, cobrando 4, 5, 10 mil em ação, que ele não tem esse trabalho todo que ele acha que tem, ou pinta aquele negócio, não. A gente tem que fazer as coisas com dignidade, com seriedade. Bem, se não tem mais dúvidas, eu quero agradecer a todos pela paciência de nos ouvir. Deus abençoe a vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas, nós estaremos juntos e falaremos sobre BPC. Amanhã o couro come, viu? Amanhã o couro come, porque não tem cabimento não. BPC é tema que dá briga todo santo dia, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu sei, mas infelizmente a gente precisa terminar para não ficar tão cansativo. Eu vou deixar aqui no chat, antes que acabe, né? Vou deixar aqui no chat o meu contato. Esse é o meu contato pessoal. E vou deixar o contato do escritório, caso algum de vocês queira conversar a respeito de terapias. Caiu mesmo na hora. Gente, Deus abençoe vocês que estão aí no Instagram. Forte abraço, fiquem com Deus. E estamos às ordens, viu? Estamos às ordens. Vai dar tudo certo. Aos autistas, nenhum direito a menos. Tchau, tchau. Opa!